Podemos nos assentar? Esta é uma certeza que nós devemos ter sempre, que Deus está neste lugar, principalmente dentro de nós. Deus, isso aqui é um dado de fato, é um dogma da nossa fé. Deus, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Vamos repetir? Deus, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Isto é, onisciente conhece todas as coisas. Onipresente está em todo lugar. E onipotente, Ele pode tudo. Portanto, Deus está neste lugar. Sim, está fora de nós, mas ao mesmo tempo Ele também está em nós. Nós que fomos batizados, temos esta convicção e esta certeza. Somos templos de Deus. Ele está dentro de nós. Portanto, é necessário também de vez em quando, em nossa casa, em nossos lares, fecharmos a porta do nosso quarto, entrarmos e adorar Deus que está em nós. Adorar Deus que está dentro de nós. Tomarmos consciência disso é muito importante. O tema dessa meditação que iremos meditar agora é: eis que faço nova todas as coisas. E a passagem da Sagrada Escritura que iremos meditar no Antigo Testamento é extraída do segundo livro de Macabeus, capítulo 6, versículo 18 a 31. Essa é a famosa história do livro de Macabeus que narra o martírio de Eleazar. Segundo Macabeus, capítulo 6, versículo 18 a 31. Depois, se vocês quiserem ler, eu vos aconselho. Antes, porém, vamos ver um fator histórico. Estamos no 4º século antes de Cristo, na época do rei macedônico chamado Filipe II. Filipe II foi morto por um de seus soldados, por um de seus encarregados, e sobe no trono, no seu lugar, o seu filho, chamado Alexandre Magno. Aqueles que estudaram história talvez tenham mais claro na mente do que eu. Muito tempo que eu estudei isso aqui já. Mas um pouco de história não faz mal para ninguém. Alexandre Magno sobe no trono, seu pai Filipe II, e dá continuidade nas vitórias que o seu pai já vinha adquirindo, isto é, expandindo o seu reinado macedônico. E um dos cumes da vitória de Alexandre Magno é sobre o reinado do Egito, sobre o faraó. E quando Alexandre conquista o Egito, ele passa subindo do Egito para a Palestina. E assim ele conquista toda a Palestina, inclusive a questão religiosa e a questão política. A questão religiosa vai estar submissa à questão política durante o seu reinado. Porém, o reinado de Alexandre Magno dura pouco. E assim o seu reinado é dividido. E o reinado do norte e o reinado do sul. E o reinado do Egito fica para uma família, uma dinastia. E essa dinastia começa então a governar desde o Egito até a Palestina. Até que Alexandre estava no reino, as coisas estavam sob o seu domínio. Ele regia, mas não impunha a questões religiosas sob a questão política. Porém, a dinastia que se ocupou do Egito e da Palestina não deu sequência à forma de governo de Alexandre. E passou a impor a questão religiosa sob a questão política. A questão política deveria sobressair. Então, aqui estamos nos localizando já na Palestina, neste ano, nesse século III a.C., e os judeus começam então a sofrer a consequência dessa forma de governo. E
o livro dos Macabeus, o primeiro livro dos Macabeus e o segundo livro dos Macabeus, retratará esta questão. O primeiro livro dos Macabeus, escrito no segundo século antes de Cristo, por volta do século 120 mais ou menos, tratará da questão mais política. Como que a dinastia que estava no poder ali na Palestina estava ganhando espaço naquele território. Portanto, tem-se as revoltas do povo judaico em relação à imposição daquela dinastia. Temos a revolta dos Macabeus, temos a revolta de Judas Macabeu, em modo especial, e tudo isso o primeiro livro dos Macabeus tratará. Agora a questão do segundo livro dos Macabeus, que é aquela que nos interessa, em modo especial neste capítulo 6, trata mais da questão religiosa. Como que os judeus enfrentavam perante esta imposição a questão da observância da lei. Como eles queriam e como eles pretendiam ser obedientes à lei de Deus, enfrentando aquelas situações. E o segundo livro dos Macabeus tratará de alguns exemplos concretos. Pessoas que, para viver a lei, não se ocultaram à fé, mas derramaram o próprio sangue para testemunhar a fé no único Deus, para que o domínio aqui helênico não pudesse sobressair perante a própria fé. Vamos ler então? Eu leio, vocês escutam. Livro dos Macabeus, segundo livro, o martírio de Eleazar. Capítulo 6, versículo 18 a 31. Diz-nos assim o texto sagrado. Eleazar era um homem dos mais eminentes escribas, homem de idade avançada, mas com o rosto de traços ainda belos. Queriam obrigá-lo a comer carne de porco, forçando-o a abrir a boca. Mas ele, preferindo morte gloriosa a uma vida em desonra, encaminhou-se espontaneamente para o suplício. Antes, porém, cuspiu, tal como deveriam fazer os que têm a coragem de rejeitar aquilo que não é lícito comer, nem por amor à própria vida. Os que presidiam esse ímpio sacrifício, tomando-o à parte, pediam-lhe, pela antiga amizade com ele, que mandasse vir carne permitida, que ele mesmo tivesse preparado, fingindo assim comer da carne sacrificial prescrita pelo rei. Assim agindo, ficaria livre da morte e gozaria da benevolência deles, graças à antiga amizade que os unia. Eleazar, porém, tomou uma nobre resolução, digna da sua idade, do prestígio que lhe conferia a velhice, da cabeleira branca adquirida com honra, da conduta excelente desde a infância, e digna, sobretudo, da santa legislação estabelecida por Deus. E coerentemente respondeu que o mandassem logo para o mundo dos mortos, e continuou: não é digno da nossa idade o fingimento. Isso levaria muitos jovens a se persuadirem de Eleazar, que aos 90 anos passou para os costumes pagãos. E por causa do meu fingimento, por um pequeno resto de vida, eles seriam enganados por mim, enquanto, de minha parte, eu só ganharia mancha e desprezo para a minha velhice. De resto, se no presente eu escapasse da penalidade humana, não conseguiria, nem vivo, nem depois de morto, fugir das mãos do Todo-Poderoso. Por isso, partindo da vida agora, com coragem, eu me mostrarei digno da minha velhice, e aos jovens deixarei o exemplo de como se deve morrer honrosamente, com prontidão e valentia, pelas veneráveis e santas leis. Dito isto, encaminhou-se decididamente para o suplício. Os que o conduziam mudaram em raiva a benevolência antes demonstrada, considerando que eram de um louco as suas palavras. Começando a morrer,
sob a força dos golpes, disse entre gemidos: o Senhor tem a santa ciência. Sabe que eu, podendo escapar da morte, estou suportando cruéis dores em meu corpo ao ser flagelado, mas a sofro de boa vontade em minha alma, por causa do seu temor. Foi assim que ele partiu desta vida, deixando sua morte como exemplo de coragem e memorial de virtude, não só para os jovens, mas para a grande maioria do seu povo. Palavra do Senhor. A edição que eu estou usando é essa tradução da CNBB. Bíblia Sagrada, tradução do CNBB. Eu não sei se vocês a conhecem, mas é muito boa, tá? Melhor que essa Bíblia Ave Maria. Para as pessoas que querem uma edição de linguagem bastante fácil e atualizada, essa edição da Sagrada Escritura, da tradução do CNBB, é de excelente recomendação. Um dos poucos trabalhos que a CNBB fez e bem feito foi este aqui. Isso aqui devemos reconhecer. Pois bem, vamos fazer uma lexio divina nestes textos bíblicos e extrair para a nossa alma o nosso alimento. Diz-nos assim o texto: Eleazar era um dos mais eminentes escribas, homens de idade avançada, mas com rosto de traços ainda belos. O nome Eleazar, traduzido do hebraico, significa Eleazar, significa Deus ajuda. E este primeiro versículo da Sagrada Escritura, este capítulo 6, ou melhor, nesse versículo 18 do capítulo 6, mostra o cartão de apresentação de Eleazar. Todos nós temos um cartão de apresentação. A pessoa, quando nos vê, ele já tira o retrato da nossa face. É uma pessoa sisuda, séria, ou uma pessoa jovial, ou uma pessoa carrancuda, uma pessoa tristonha, ou uma pessoa de mau gosto. Nós temos o nosso cartão de apresentação. Eleazar aqui também tinha o seu. E é interessante como o hagiógrafo faz questão de prenotar a face de Eleazar. Fala que ele é um dos mais eminentes escribas, isto é, tinha uma profissão. E a profissão de escriba, de escritor, era uma boa profissão, porque se ocupava em escrever para aqueles que não sabiam escrever, ou se ocupava a serviço dos nobres para constituir livros, para transcrever a história. Então Eleazar tinha uma profissão e era escriba. Mas o hagiógrafo fala que ele era um dos mais eminentes. Não era qualquer um. Era um homem que tinha um renome, que fez a sua história, que procurou se ater àquilo que fazia. Por isso que o hagiógrafo fala que ele era um dos eminentes, porque era um homem de sucesso por aquilo que fazia. E aquilo que fazia era bem sucedido. E conclui que ele tinha os traços belos, tinha uma boa fisionomia. Uma fisionomia com traços belos significa, na Sagrada Escritura, um homem apaziguado. Um homem que viveu bem toda a sua vida. E nós sabemos que Eleazar, nos versículos vindouros, dirá que ele tinha 90 anos de idade. Era alto de estrutura, com o corpo ainda de forma sadia. E tinha os traços belos. Isso demonstra que, para chegar a esta altura da vida, trazendo em si estes traços de uma beleza, significa que ele teve toda uma vivência no arco da sua história de forma harmônica. Não era um homem dado às coisas a fim de que degradasse o seu próprio corpo, ou o seu próprio organismo, ou a sua própria saúde, mas um homem que se ateve a viver bem. Por isso que ele chegou àquela altura daquela faixa etária de forma branda, de forma harmônica. E isso o hagiógrafo faz questão de notar,
porque isso vai servir de exemplo, tanto para as pessoas que estarão ao seu redor, quanto para aqueles que virão a saber sobre ele. E ele tem consciência disso. Mas aqui, nos versículos seguintes, nós temos aquela influência do reinado, daquela dinastia que Alexandre deixou e que se ocupou da Palestina. Nós temos aqui uma influência dos gregos, que nós, na história, veremos o período helenístico, período helênico, onde a cultura grega estava sendo difundida através das conquistas que Alexandre fez e que depois os seus seguidores farão também. Aqui nós temos a imposição da cultura helênica sobre a cultura judaica. Porque para a cultura helênica, tudo era permitido, inclusive a questão da adoração de outros deuses. Porque os helênicos não cultuavam o Deus de Jacó, de Isaac, não, e de Abraão. Longe deles pensarem assim. Eles tinham um Deus para cada realidade. Então tinha o Deus da prosperidade, tinha o Deus do amor, e assim via. E aqui, quando eles conquistam a Palestina, eles também querem impor a maneira de viver. Porque nós já tínhamos tido os desencontros políticos através das conquistas e as revoltas que alguns judeus não abaixaram a cabeça, mas que lutaram contra. Portanto, aqui temos uma imposição de forma cruenta, a tal ponto que derramavam o próprio sangue para impor a própria lei. Quando nós lemos no versículo 18, quando fala assim, queriam obrigá-lo a comer carne de porco, forçando-o a abrir a boca, nós temos aqui em vista algo que já aconteceu no meio dos judeus, que um grupo já tinha se vendido para a cultura helênica. Sempre temos aqueles que se deixam vencer. Quando vê as dificuldades se aproximando, quando vê as perseguições se aproximando, o que eles fazem? Se vendem. Mudam de casaca, mudam de camisa. Não é assim? Viram a casaca? Vocês já ouviram esse ditado? Tem muitos jovenzinhos que viram a casaca também. Nascem homem, depois, de repente, no arco da vida, não se contentam com a masculinidade e se torna mulher. Vira casaca. Muitas menininhas nascem, menininhas, depois, no arco da vida, não se contenta mais com a natureza feminina e viram a casaca também. Aqui no campo religioso, no campo político, estes aqui viraram a casaca. Não se contentaram com a própria fé e não a sustentaram, mas passaram para o lado dos opositores. E quando eles passam para o lado dos opositores, eles têm os seus privilégios. Por quê? Porque é benquistos. São benquistos. Porque podem influenciar sobre os demais. Por quê? Porque eu era um deles. É por isso que eles vão tratar Eleazar com um certo respeito. Porque eles conheciam Eleazar. E viam na figura de Eleazar um homem importante, porque se Eleazar passasse para o outro lado como eles passaram, toda a comunidade passariam também. Porque Eleazar tinha influência sobre a comunidade, porque ele não era um homem normal, um homem comum, compreendendo bem o termo, mas era um homem eminente, um homem que viveu uma vida toda com justiça, um homem justo, um homem que construiu a sua história e teve o nome honrado. Por isso que eles tentam persuadir Eleazar. E as carnes que eram sacrificadas para os ídolos deveriam ser consumidas como forma de eu demonstrar a minha adesão aos opositores.
Agora, para um judeu, comer carne de porco era uma coisa absurda, porque ia contra a lei. Iam contra a lei de Deus, comer carne de porco. Vamos ler na Sagrada Escritura? Livro do Levítico, capítulo 11, versículo 7. Vamos ver o que diz o texto sagrado. Levítico 11, versículo 7. A lei de Deus, manifestada através de Moisés, para o bem andamento do povo eleito, dizia o seguinte: o porco que tem o casco partido, fendido em 2 unhas, mas não rumina, será impuro para vós. Não deveis comer carne alguma deles, nem mesmo tocar os seus cadáveres. Por quê? Porque são impuros para vós. Portanto, a lei de Deus, tanto no livro do Levítico, como depois também no Deuteronômio, vai dizer que o porco é um animal impuro para o judeu, e que nem mesmo eles devem ter tocado o próprio cadáver do porco, para que eles não se tornassem impuros, quanto mais comer dessa carne. Mas os opositores, através deste poder, queriam impor esta forma de vida, essa forma de demonstrar a passagem para o outro lado, deixando de acreditar num Deus único, mas idolatrando o próprio rei, um rei helênico, aquela dinastia. E assim sendo, eles tentam impor a Eleazar de comer carne. E aqui fala que impondo, forçando a abrir a boca, literalmente pegando a pessoa, abrindo as suas mandíbulas e colocando a carne lá dentro, tá? Não é com tapinha nas costas, vamos, come um pouquinho, vê se o condimento está gostoso. Não, é abrindo a boca mesmo, colocando de boca abaixo. Essa é a forma literal que nós devemos compreender. Forma brusca, violenta. Agora imagine só um homem de 90 anos passando por isso. E pior, os próprios amigos faziam aquilo. Mas o texto continua: mas Eleazar, preferindo morte gloriosa do que uma desonra, encaminhou-se espontaneamente para o suplício. Antes, porém, cuspiu, para tirar da boca todo o gosto daquela carne. Aqui nós temos uma questão interessante. Quando a pessoa, ou quando as pessoas não conseguem aquilo que querem por um lado, elas tentam do outro lado. Eles primeiro forçaram Eleazar a comer a carne. Não conseguindo comer aquela carne, devido à persuasão do qual ele se encontrava, pela fé que o fortalecia, eles passam a fazer outra coisa então. Vem o jeitinho político. Entendem? Diz-nos o texto: os que presidiam este sacrifício, tomando-o à parte, pediam-lhe, pela antiga amizade com ele, que mandasse vir carne permitida, que ele mesmo tivesse preparado. Bastasse que ele fingisse comer da carne prescrita para o sacrifício. Portanto, eles não conseguindo fazer comer a carne à força, tentam então o jeitinho político, chama-o à parte. Vem aqui, vamos conversar em câmara caritatis. Vamos conversar entre 4 paredes, só nós dois. Sabe, essa carne ela é imolada aos ídolos. E nós queremos preservar a tua vida. Você já tem 90 anos de idade. Vivemos juntos, convivemos juntos. Não seria bom que você morresse assim? Então vai lá na tua casa, prepara uma carne de um belo cordeiro, de um belo carneiro. Coloca o condimento que você mais gosta. Depois você vem aqui na frente de todo mundo e come da carne que você mesmo preparou. E todo mundo vai pensar que você comeu da carne imolada aos ídolos
e você preservará a sua vida. E assim todo mundo termina numa boa. Todo mundo termina comendo pizza. Assim ninguém coloca o dedo na ferida do outro e todo mundo segue o bom caminho. Esse é o jeito que nós presenciamos ainda hoje. Ontem o Padre Mateus falava do PT, Partido dos Terroristas. É verdade. Basta ver em campanhas de política, quando as pessoas se aproximam da igreja para angariar votos. E quantos padres ingênuos, ou, para não dizer, dados ao dinheiro, acolhem essas pessoas para também adquirir fundos para a igreja. Portanto, não comungam do mesmo ideal, mas têm o poder político, têm o jeitinho brasileiro. Bom, eu não falo sobre isso e você não me fala sobre aquilo. E assim sendo, todos nós vamos numa boa. Todos nós fazemos de conta que somos amigos. Eu não falo sobre as coisas da igreja e você não fala sobre as coisas do meu governo. E assim sendo, vamos adquirindo os nossos laços, fundamentando os nossos laços. Em outras palavras, é isto que eles queriam fazer com Eleazar. Antes não conseguiram pela violência, agora o querem impor pela falsidade. Mas a resolução de Eleazar não os fará felizes. Porque o que diz Eleazar? Eleazar, porém, tomou uma nobre resolução, digna da sua idade, 90 anos. Do prestígio que lhe conferia a velhice, da cabeleira branca adquirida com honra, da conduta excelente desde a infância, digna da santa legislação estabelecida por Deus. Qual foi a resposta de Eleazar? Não é digno da nossa idade o fingimento. Não é digno da nossa idade o fingimento. E aqui Eleazar dá-nos uma margem para compreendermos o quanto aquelas pessoas que haviam virado a casaca tinham desonrado a própria idade. Porque quando Eleazar fala que não é digno da nossa idade o fingimento, significa que os outros não eram tão jovenzinhos assim, mas que os outros também tinham uma idade avançada. Isso, caríssimos irmãos, abre-nos também o arco para compreendermos que quando, prestem bem atenção, tá? Principalmente os de idade avançada, quando as pessoas não vivem bem desde a infância, fiquem tranquilos que na idade adulta, na idade anciã, essas coisas tudo vem à tona. E as pessoas não conseguem controlar aquilo que está dentro de si. Vocês conhecem a história de Susana, do livro de Daniel? Não? Não conhecem a história de Susana? Daniel 13? Bom, eu não vou ler porque é muito longo, mas eu vou falar em outras palavras o que conta-nos o texto sagrado sobre esta mulher, de nome Susana. Susana era filha de Eucias, mulher bonita e muito religiosa, e seu marido se chamava Joaquim. Esse Joaquim tinha uma enorme casa, uma casa nobre, cuja tinha um jardim, onde todos os dias à tarde, Susana ia passear com as suas empregadas. O que acontecia? Foi colocado naquele período dois juízes anciãos. Aqueles dois juízes começaram a maquinar como seria isso de forma individual, porque eles tinham vergonha de conversar entre eles. Os juízes aqui desempenhavam o papel de julgar as coisas do povo.
se tinha alguma contenda, se tinha alguma herança a ser repartida, alguma coisa que não andava bem na comunidade judaica, os juízes eram os responsáveis para apaziguar, para dividir, para decretar a lei, para impor a lei de Deus sobre aquelas questões. Então, eram dois homens de grande respaldo na comunidade. Eram homens de referências. E naquele tempo, estes dois juízes anciãos foram denominados juízes pelo povo. E cada um trazia dentro do coração a perversidade, os desejos libidinosos incontrolados, dados à luxúria, ao sexo desenfreado, em outras palavras. Porém, cada um tinha uma certa paixão, uma certa queda por Susana. Porque Susana era uma mulher bonita, jovem de aparência. E eles caem de quatro por Susana. Porém, tinha vergonha de conversar um com o outro a respeito da quedinha que eles tinham por Susana. E o que acontece? Uma bela tarde, os dois estavam ali passeando também no jardim e fala: bom, já é hora de voltarmos, vamos embora. Mas um pensava dentro de si: vou falar para que ele vá embora e depois eu volto para bisbilhotá-la, para ficar vendo-a. O que será que ela vai fazer? Porém, os dois voltam ao mesmo tempo, porque um queria enganar o outro. Aí foi quando eles tiveram que abrir o jogo um para com o outro, dizendo: olha, eu estou caidaço por Susana, e você? Ah, eu também estou. Ah, então vamos organizar, vamos colocar, vamos fazer uma tramóia. Sabe o que é tramóia? Vamos fazer um plano para pegarmos esta mulher e fazer dela aquilo que nós pretendemos. Em outras palavras, um bacanal. É isso que eles queriam fazer com ela mesmo. E aí o que deu? Uma bela tarde, ela passeando no jardim, sentiu o calor e falou assim: bom, estou na minha casa, no jardim da minha casa, o córrego com água fresca, não tem ninguém do meu lado, vou tomar um banho. E como se toma banho de roupa? Não, se toma banho nu. E ela foi o que fez, se desnudou e foi tomar banho. E mandou que as empregadas buscassem as toalhas, mandassem buscar as coisas que era necessário para o banho, porque ela não foi com aquela intenção. Quando as empregadas saíram, os dois juízes entraram em cena e falaram para ela: ou dá ou desce. Ou você vem para cima de nós, ou nós vamos para cima de você. E se você não abrir as nossas paixões, nós te denunciaremos para o povo, dizendo que nós vimos você trair o teu marido com um jovem. E Susana se viu numa enrascada. Por quê? Se ela fosse denunciada perante o povo, ela seria apedrejada, porque foi presa em adultério. E para a lei, uma mulher presa em adultério era a morte súbita. E ela pensou: mas se eu ceder às volúpcias destes homens, eu terei a minha consciência manchada. E o que o texto diz? Que Susana era uma mulher religiosa, era uma mulher de prestígio perante Deus. Então ela disse: e agora o que eu devo fazer? Cair nas mãos de Deus ou cair na mão dos homens? E ela pensou: é preferível que eu caia nas mãos de Deus, porque Deus é misericórdia, do que eu cair nas mãos destes sanguinários, destes homens impudicos. Foi o que ela fez. E eles começaram a gritar então. Começaram a gritar a tal ponto de toda a casa escutar os gritos deles e virem em seus socorros. Quando os empregados chegaram, aqueles dois sanguinários, falsos, inverdadeiros, falaram: nós pegamos Susana se prostituindo com o homem, porém ele era mais forte do que nós, mais robustos, saiu ligeiramente e nós não conseguimos pegá-lo. Mas tivemos tempos de pegá-la. Veja como ela está. E Susana não abriu a boca. Calou-se. Porque diante de uma inverdade, nós também não podemos abrir a boca.
Não precisamos nos justificar. Justifica aqueles que temem. Quando nós, injustamente, falamos coisas indevidas contra as outras pessoas, e se as outras pessoas nada temem, não precisa se justificar. Se justifica aqueles que temem. Como diz o ditado popular, aqueles que têm o rabo preso, que se justificam. Então tem que ir na televisão se justificar, tem que ir nas rádios falar que não era assim, que ele está sendo caluniado, etc. Isso fazem os que não têm a mente limpa. Mas os que têm a mente limpa, não precisa se justificar. Foi o que Susana fez, ficou calada. Então organizou o grande julgamento, o julgamento de Susana. Chamou-se toda a comunidade, os pais de Susana, os seus filhos, o seu marido, e aqueles 2 homens se colocaram ali para julgá-la. E o julgamento foi da forma que eles pretendiam. A acusada foi condenada. Mas Deus, dirá o texto sagrado, Deus suscitou no coração de um jovem o espírito de discernimento, o espírito da sabedoria. E esse jovem por nome de Daniel. E Daniel vai levantar a voz em favor de Susana, dizendo que, como vocês são injustos, insanos, julgando uma mulher sem ouvir de fato os testemunhas, ou os acusadores, melhor dizendo. Tragam a mim os acusadores que eu os interrogarei. E os 2 anciãos vieram, e Daniel julgou um, depois julgou o outro. E todos os 2 juízes se autocondenaram porque caíram em controvérsias. Não tinham a mesma palavra, porque eram mentirosos, eram fingidos. E uma coisa interessante que Daniel vai falar é que homens perversos e sanguinários que viviam a vida injusta desde a infância, fazendo mal às filhas de Sião. Agora, porém, que vocês já são velhos, vieram à tona as suas malvadezes. Mas Deus olhou para a filha de Sião e está fazendo justiça em seu favor. E assim sendo, os 2 juízes são mortos. E naquele dia, a festa entre o povo foi enorme, porque fora salvo uma vida justa. Uma vida que não era digna de ser levada à morte. Agora isso faz com que nós recordemos daquilo que Eleazar tinha. Viveu uma vida justa desde a infância até a velhice. Porque quando nós não vivemos uma vida justa, uma vida equilibrada, na velhice, meus irmãos, a pessoa se torna aquilo que ela é. Não adianta colocar máscara, fazer o papel de santinho, de coitadinho. Não, ela é aquilo que ela é. Se foi um salafrário desde a infância, continuará sendo um salafrário na idade adulta, na ancianidade também. Se foi um mulherengo, ou se foi um homem rengo também, continuará sendo. Se foi uma pessoa perversa, continuará sendo também na velhice. E na velhice será pior. Será pior porque a pessoa não tem mais o vigor, não tem mais aquele vigor de lutar contra as más inclinações. Na velhice, as forças se acabam e tudo se degringola. Portanto, é por isso que nós vemos determinadas coisas na nossa sociedade de anciãos que dão escândalos. Imagine só um Chico Anísio da vida, quantas mulheres aquele homem teve? Agora eu vos pergunto, atualmente ele está com alguma? Que eu saiba, não. E é um homem que trabalha com humor. Uma vez um rapaz contou, tinha mais de 5 mulheres que já passou na sua vida. Mas de morar, de coabitarem juntos. Agora, nenhuma daquelas mulheres suportaram aquele homem. Por quê?
Sabe lá Deus. Compreende? E na velhice, a pessoa se torna aquilo que ela é. Aquela mulher que morreu com 100 anos de idade, no ano passado, a Dercy. Uma mulher impudica daquela, sair com a idade que ela tinha, com os seios de fora, para fazer gracinha para a sociedade, dizendo que ela é muito livre, mas isso é uma vergonha, entende? Uma mulher de 100 anos mostrar os seios, ou melhor, mostrar um bucho, né? Porque de seios não tinha mais nada. Algumas pelancas caíam. Compreende? É o cúmulo do absurdo. Isso demonstra que ela viveu assim desde a vida, desde a sua meninice, desde a sua juventude. Mulher da boca suja. E que os povos brasileiros batem palmas para Dercy. São idiotas também, como ela foi idiota. E que Deus a tenha. Esperemos que a tenha. Compreende como é a questão? A pessoa é na velhice aquilo que ela foi sempre. Se a pessoa foi mentirosa na meninice, na juventude, na idade adulta, mentiu para os pais, mentiu para os professores, mentiu para a catequista, mentiu para a esposa, mentirá sempre. Mentirá para os empregados, mentirá para os patrões, mentirá para os negociantes, mentirá sempre, porque é um mentiroso. É um mentiroso. Isto é um dado de fato. E na velhice se torna pior, porque as forças já não tem mais. E os espíritos mal caem em cima. É como o urubu na carniça, até o fim. Enquanto não vê ali o cadáver, o osso puro, eles não sossegam. E faz bem. Por que não viveu uma vida boa? Eleazar aqui tem consciência disso. E fala com nobriedade, porque viveu bem. E quando ele fala que isso não faria bem aos jovens, porque vendo que Eleazar, na idade que chegou, com a cabeleira branca que adquiriu, vivesse o fingimento, para os jovens seria um exemplo mau. Um exemplo mau. Caríssimos irmãos, isso aqui é muito sério para nós. Eu falo de forma cômica, mas é sério. Se nós, adultos, tivéssemos em consideração isto que Eleazar viveu, o nosso modo de viver seria diferente. Quantas mães que dão mau exemplo para as filhas? Através do traje. Tem aquelas senhorazinhas de 50 e tantos anos que parece uma menininha de 18. Se ela ri muito, cai. Descostura, desaprega. Não pode ver um pé de galinha que vai lá colocar o botox. E a menininha dela de 8, 10 anos está com um saltinho de 10 centímetros já. Com uma sainha para cima da coxa. Com um bustiezinho mostrando um umbiguinho já. Uma criancinha que nem o corpo formado tem. E quando umas indecentes não colocam as criancinhas em maus costumes ainda. Então vem a dança da boquinha da garrafa, vem o tal de creu daqui, o creu dali. E as criancinhas ensinam isso. E as professoras, para manterem a sala de aula de forma ordenada, fazem gracinha com essas coisas para as criancinhas aprenderem. Ou quando a mãe não incentiva as próprias filhas a se prostituírem. Uma vez eu estava no dentista, aguardando a minha vez, peguei uma revista Caras. Estava lendo lá a Caras uma declaração da mãe, um testemunho da mãe de forma pública em relação à filha. A mãe mandou um buquê de flores para a filha, de 15 anos que perdeu a virgindade dentro da sua casa com o namorado. A mãe presenteou a filha com um buquê de flores, porque a filha teve a graça, o esplendor de se entregar para o seu namorado. E a mãe parabenizou a filha. E dentro de mim me via vontade de rir.
Eu vi assim, quanta burrice. Esse cara, você acha que vai casar com essa menina? De jeito nenhum. Daqui a pouco ele vai estar com a sogra. Se já não tiver. E depois, tchau e bênção, filha. E uma vez que a porteira está aberta, toda a boiada passa. Tchau. Tchau e bênção. Já ouviram esse ditado? Eu falo de forma mais escancarada, mas com perdão da expressão. Uma vez que abriu as pernas, não adianta fechar mais. E foi o que aquela mocinha fez, com 15 anos. E a mãe parabenizou. E isso demonstra que os adultos não dão exemplo para os jovens. Não dão exemplo para os jovens. Imagine só uma mulher casada que anda mal vestida, com as costas nuas, com os seios de fora, com a barriga de fora, com as coxas de fora. Imagina o que passa na cabeça do marido. É um corno. Um corno visível. Com o perdão da expressão, tá? Mas é verdade. Eu, se eu fosse casado, eu nunca deixaria minha esposa se expor assim. Eu não deixaria, porque ela tem que expor para quem? Para o povo ou para mim? É o mínimo de bom senso? Um homem que é homem tem uma atitude assim. Se eu sou um homem casado, eu jamais quererei que minha esposa divide o seu corpo de forma visível para outros homens. O que esses homens farão depois? Pensando na minha esposa. Compreende? Isso é sério. Mas as pessoas não pensam nisso. A mentalidade do mundo é muito atual dentro das nossas mentes. E quando Eleazar fala que o exemplo que ele tem que dar para os jovens é este, ele tem em consideração que a juventude é o futuro e que ele não permanecerá mais. Portanto, se nós queremos ver que a nossa posteridade seja uma posteridade equilibrada, nós devemos investir desde agora. E não incentivar o creu, não incentivar essas coisas, esse tal de caldeirão do Hulk, essas coisas. Isso é palhaçada. É negócio de bombonzinho daqui, melancia daqui, moranguinho. Ninguém fala da jaca, ninguém fala do mamão. Não, fala só a fruta bonitinha. Entendem? Isso é bobeira. Nós devemos abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos para essas coisas. Porque as pessoas ganham dinheiro, rios de dinheiro, em cima das nossas cretinices. Quando eu fui em casa visitar os meus pais agora em janeiro, como é do vosso conhecimento, o Gugu já não está mais no SBT. Eu fiquei sabendo em casa. Aí tem lá um rapaz que está no lugar do Gugu. E tem um tal lá de piscina agora. Tem um negócio lá de piscina que tem uma piscina cheia de gel. Onde a pessoa fica sapateando lá para não afundar. Se afunda, perde. E foi essa tal de moranguinho lá. A mulher parece um canhão. Tem uma bunda do tamanho do mundo. E as pessoas se ludibriam com aquela coisa. Mas é uma coisa horrível de se ver. Horrível de se ver, parece cômico. E ganham dinheiro. E ela começou a cantar. Nem voz para cantar a pessoa não tem. Pior que o Padre Marchinho quando estava cantando aqui no início. E as pessoas batem palmas. Mas por quê? Porque a mulher está nua. Ela está nua. Ninguém está interessado naquilo que ela está cantando. A pessoa quer ver o seu corpo. Isso vale para todos os meios de comunicação. Por exemplo, se a pessoa vai fazer propaganda de um carro importado, o que aquela empresa coloca perto daquele carro? Coloca um homem de smoke? Ou coloca uma mulher de blazer? Não, coloca uma mulher seminua. Fazer a propaganda do carro. Se vai vender uma cerveja, o que eles colocam? Colocam uma mulher seminua perto da cerveja. Se torna uma coisa, objeto. Um objeto de lucro. E isso não estão interessados naqueles que virão depois, mas estão interessados no próprio egoísmo, no próprio prazer, no dinheiro.
E quando Eleazar toma resolução de não comer da carne e não fazer o joguinho deles, a politiquinha deles, porque ele tinha em consideração o testemunho. O testemunho é válido, é nobre para uma pessoa que viveu bem. E depois ele fala ainda: e aos jovens deixarei o exemplo de como deve morrer honrosamente. Por exemplo, ele deu o seu testemunho. Se os jovens querem, terão um exemplo. Se eles não quiserem, o problema já não é dele, o problema são deles. Mas ele teve o exemplo. Agora, isso é importante. Por quê? Porque quando ele termina a sua vida, derramando o próprio sangue, ele tem claro na mente aquilo que ele está abraçando. Ele não está indo forçadamente, mas está indo de livre e espontânea vontade. E ele fala: o Senhor que tem a santa ciência sabe que eu, podendo escapar da morte, estou suportando cruéis dores em meu corpo ao ser flagelado, mas sofro-as de boa vontade em minha alma. Não é algo pesado, não é algo construído, fantasioso, teatral, é algo verdadeiro. É algo verdadeiro. Porque isto demonstra a sua fé. A fé que Eleazar teve. É por isso que ele não teme derramar o próprio sangue. Eu acredito que quando Deus toma partido dos homens, quando os homens tomam partido de Deus. Porque se o homem acredita em Deus, Deus toma o partido dos homens. Deus não quer o nosso mal. Deus quer o bem. Mas isso tem que ter o quê? Esta confiança. Esta fidelidade a Deus. Agora na nossa vida, como nós podemos ver esta palavra? Este exemplo de Eleazar. Como temos vivido a nossa vida desde a infância até o atual estado da minha faixa etária? É uma interrogação que eu coloco. Ou melhor, que a palavra nos coloca. Porque quando Deus faz nova todas as coisas, entra aqui essa questão. Deus quer nos fazer nova todas as coisas a cada instante. Isso é importante porque é muito fácil nós passarmos para o outro lado e abrir mão da nossa própria fé. No momento de dificuldade, virarmos a casaca. Mas se nós permanecermos firmes na convicção daquilo que queremos, daquilo que acreditamos, Deus pode fazer muitas coisas em nosso favor. Muitas coisas em nosso favor. Fechamos os nossos olhos por um instante e coloquemo-nos na presença de Deus. Pai Santo, Pai de amor, nós os agradecemos pelos bons exemplos que nós temos tidos, pelos exemplos de homens que testemunharam a própria fé em vós, derramando o próprio sangue por amor a vós, para deixar-nos o exemplo a seguirmos. Obrigado, Pai, pelo vosso amor, pela vossa bondade que nos sustenta e que nos ajuda a sermos perseverantes no caminho do bem. Obrigado, Pai, pelos bons exemplos que nós temos dentro da igreja, de homens e mulheres que souberam viver a própria vida, a própria fé, com coerência, dando-nos o exemplo de forma alegre, de forma duradoura. Doa-nos, Pai, a graça do vosso Santo Espírito, para que nós também hoje, nesta manhã, saibamos tomar estes exemplos para seguirmos. Exemplo de como Madre Teresa de Calcutá viveu a sua fé, doou a sua vida pelos pobres. O exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus, que soube acolher a doença com fidelidade e com amor,
com renúncia, oferecendo as suas dores em prol dos missionários. O exemplo do Papa João Paulo II, que na sua velhice soube enfrentar a doença com dignidade, com jovialidade e com alegria. Obrigado, Pai, por exemplos também de pessoas simples que nós conhecemos no nosso dia a dia, na nossa vida, de pessoas honestas, trabalhadoras, pessoas coerentes com aquilo que faz, com aquilo que falam. Obrigado, Pai, porque são essas pessoas que mudam a história deste mundo. São essas pessoas que contribuem para a mudança das novas gerações. Nós os agradecemos, Pai, e ao mesmo tempo pedimos-vos a graça do vosso Santo Espírito para sermos também nós exemplos para as outras pessoas. Capacita-nos com a força do vosso Santo Espírito para que cada um de nós, no nosso meio, na nossa família, no nosso trabalho, no convívio de amizades, possamos testemunhar a nossa fé de forma sadia, de forma equilibrada, não tanto com palavras, mas com os nossos gestos. É isso que, Pai, nós os pedimos. É isso que nós precisamos no atual momento da história. Obrigado, Pai, porque desde já vos agradecemos, porque acreditamos que o Senhor sempre nos ouve, porque não estamos pedindo simplesmente para nós, mas para a edificação do vosso reino. Obrigado, Pai, e a vós o louvor, a honra e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém.